Muito bem, pessoal do oitavo ano, aqui é o professor Michel, professor de Geografia. Estamos aqui hoje estudando a respeito dos Estados Unidos. Adotamos aí como livro de referência o livro Território e Sociedade e nós estaremos estudando a partir da página 192. Vamos lá então. A grande potência do século XX, os Estados Unidos tornou-se, a grande potência do mundo a partir do século XX. E nós temos aqui o mapa da América e mostra a América anglo-saxônica e a América Latina, sendo a América anglo-saxônica, como já foi falado para vocês, onde estão Estados Unidos e Canadá. Por quê? Porque foram os países que foram colonizados pelos ingleses, tá? Então vamos adiante, que é muita coisa que tem que ser falado. América anglo-saxônica e América Latina, a diferença, já foi falado em outras oportunidades, mas volto a dizer, a América anglo-saxônica foi colonizada pelos ingleses e tem como idioma oficial o inglês, e a religião predominante é a religião protestante, protestantismo. Já a América Latina, composta pelo México, países da América Central e da América do Sul, foram colonizados, predominantemente por portugueses e espanhóis. O idioma é o espanhol ou o português, no caso aqui do Brasil, e a religião oficial é a religião católica. Uma outra diferença também básica entre a América anglo-saxônica e a América Latina foi a forma de colonização, porque a colonização na anglo-saxônica foi colonização de povoamento e na América Latina colonização de exploração. É a diferença, que está aqui relatada na página 194. A de povoamento, a colonização de povoamento é aquela na qual as pessoas vinham da Europa, para a América e ali construíam casas. O objetivo era morar mesmo. Já a colonização de exploração era aquela escravocrata que tinha como objetivo ali extrair os bens da terra, minério, ou explorar a terra na questão agrícola ou pecuária. Beleza? Vamos adiante. Temos aqui o mapa dos Estados Unidos, divisão política e expansão territorial. Nós temos aqui a expansão territorial dos Estados Unidos, as 13 colônias, aqui, etapas de formação do território, território das 13 colônias fundadoras. Nós temos aqui essa área laranja, que era os Estados Unidos original lá no começo, devido à colonização inglesa. Aí depois já vem outros anexos, aqui de esse amarelo mais claro. Depois vem aqui, outros territórios que foram comprados ao longo do tempo, tá vendo? Então, os Estados Unidos se tornou esse país gigante, aí com 54 estados atualmente, O crescimento econômico dos Estados Unidos é supremacia. Os Estados Unidos, ele passou aí por várias reformas econômicas ao longo do tempo, e várias doutrinas econômicas foram adotadas dentro do território estadunidense. Mas, em suma, nós podemos dizer o seguinte, que os Estados Unidos ele conseguiu chegar ao nível de ser a maior potência. Por quê? Porque ele começou a investir ali dentro do seu mercado interno, começou ali a trabalhar muito a questão da industrialização, houve expansão territorial. Então, os Estados Unidos ele tanto trabalhava com a indústria, quanto ele trabalhava também na área da agricultura, que os Estados Unidos é fortíssimo na questão da agricultura. Só que quando chega lá no período da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos já começa ali a fabricar armas também,
e vender armas para os países que entraram nesse confronto da Primeira Guerra Mundial. Os Estados Unidos ele sai muito forte, muito fortalecido da Primeira Guerra Mundial, que termina em 1918. Os Estados Unidos cresce muito nesse período, mas quando chega lá em 1929, há uma grande crise, a queda da Bolsa em 1929, que vocês verão isso aí mais para frente em história, vocês vão estudar isso. Aí os Estados Unidos ele passa a ter um período de grave crise econômica, mas ele se recupera, porque lá na Segunda Guerra Mundial os Estados Unidos ele volta, né, a entrar nessa questão das guerras. Ele também financia, vende muitos artefatos de guerra e produtos também, né, que foram sendo produzidos nos Estados Unidos na época, como o país mais industrializado, né, ao lado da Inglaterra. Então começa a vender. Só que a Inglaterra estava na guerra, então quem está na guerra tem sérios problemas. Os Estados Unidos, então, ele começa ali a produzir, até que ele entra na guerra em um determinado momento e ele consegue aí ajudar os países vencedores, né? Ele ajudou os países aí a conseguirem vitória na guerra. E nessa vitória que os Estados Unidos consegue, então aí depois ele começa a investir também em outros países para conter a onda socialista soviética na época, e os Estados Unidos ele começa a expandir as suas fronteiras. Fronteiras como? Não é que ele passou a colonizar outros países, mas economicamente os Estados Unidos ele passa a ter uma influência econômica e uma influência política em outros territórios. Nós temos aqui, por exemplo, alguns pontos de indústria de alta tecnologia no mundo. Veja que os Estados Unidos ele tem alguns parques industriais extremamente desenvolvidos. Nós temos aqui Houston, nós temos Nova York, nós temos Los Angeles, São Francisco. São Francisco aqui, Los Angeles, por exemplo, é onde estão as indústrias de mais avançada tecnologia no mundo, tá? E onde é considerado aqui o Vale do Silício. Nós temos aqui também outros pontos, né, no globo terrestre que tem a indústria de ponta, igual temos aqui na Europa. Nós temos aqui na Ásia, mas nada se compara ao que os Estados Unidos conseguiu desenvolver ao longo do tempo. Conquista da liderança mundial, que eu já falei com vocês. Os Estados Unidos ele passa, isso aqui, gente, já está na página 201. Ele passa a trabalhar muito nessa questão do combate ao socialismo soviético, às ideologias socialistas da União Soviética. Então, com isso, ele passa a expandir aí a sua área de influência e passa a trabalhar também a questão do capitalismo nas nações. Então, os Estados Unidos torna-se a maior potência capitalista do globo, do mundo. E depois da Segunda Guerra Mundial também, inicia-se um período chamado Guerra Fria, que foi o período aí da corrida aeroespacial e a corrida armamentista, onde os Estados Unidos e a União Soviética disputavam quem vai chegar primeiro na Lua, quem vai chegar primeiro no espaço, quem vai desenvolver maior bomba atômica mais poderosa, mísseis mais poderosos. E isso impulsiona não somente uma questão de marketing do país, mas também impulsiona maiores investimentos em tecnologia. É o que faz os Estados Unidos ser essa grande potência hoje. Entretanto, a União Soviética não aguenta, né, os gastos aí pelo modelo econômico que estava adotando na época, e vem a sucumbir já no final da década de 80 e início da década de 90, certo? Aí nós temos aqui que fala a política externa estadunidense, unilateralismo. Vale lembrar o seguinte, gente, presta bem atenção no que eu vou falar com vocês. Essa questão da política externa estadunidense,
vai mostrar o seguinte, que os Estados Unidos ele passa, olha a estratégia deles, ele passa, peraí, saí da página, ele passa a trabalhar numa visão seguinte, de colocar-se à disposição do mundo para resolver questões humanitárias. Lembra que a ONU, o FMI, o Banco Mundial, o Unesco, o Unicef, são todos órgãos internacionais de apoio à humanidade e estão com sede nos Estados Unidos, né? Então, o que acontece? Essa política externa dos Estados Unidos dá uma margem para que os Estados Unidos entre ajudando no combate à questão de ditaduras pelo mundo, a questão de terrorismo e uma série de coisas. Os Estados Unidos ele vem combatendo, mas também por trás disso há uma moeda de troca, que é o que? O poder econômico e a influência dos Estados Unidos sobre países. Isso ocorreu especialmente a partir ali da década de 60 e 70, quando os Estados Unidos ele passa a colaborar, a financiar governos, né, que eram contra o ideal socialista da União Soviética. Um exemplo disso é o Brasil na época, Argentina e outros países aqui da América Latina, que foram aí ajudados pelos Estados Unidos no combate ao socialismo soviético. Uma exceção clássica, que nós vamos ver aí daqui a pouco, mas em algumas semanas para frente, a gente vai ver sobre Cuba, que Cuba foi uma exceção que não cedeu aos Estados Unidos, certo? E existem os conflitos, né, que ocorreram ao longo dos anos, guerra do Vietnã, a guerra do Afeganistão. Entretanto, essas guerras elas vão trazendo muitos prejuízos. A guerra do Vietnã, por exemplo, os Estados Unidos foi uma tragédia para os Estados Unidos, uma vergonha, porque os Estados Unidos perdeu a guerra, né, para o Vietnã, que na época tinha influência da União Soviética, e os Estados Unidos perdeu essa guerra. Aí o que acontece? E quando a gente fala da guerra ao terrorismo, esse tal do terrorismo aí, esse tal desse problema dos Estados Unidos contra esses grupos radicais asiáticos, principalmente no Oriente Médio, esse negócio gera um problema danado para os Estados Unidos. Exemplo está aí, ó, a foto da derrubada do World Trade Center. Aí depois vem o Barack Obama. Barack Obama, ele vem, né, com uma proposta, assim, digamos, mais moderada, né, um pouco diferente do George W. Bush. O Barack Obama foi extremamente aceito pela população estadunidense, né? Ele combateu muito a questão do racismo, a questão do preconceito, da desigualdade social, mas os Estados Unidos ele tem uma política, já está enraizado, uma política de racismo, uma política de desigualdade social. Essa é a pura realidade. Nós temos aí o governo Trump, depois, lá na página 205, eu não vou falar detalhadamente de um por um, igual tem o governo do Bush, onde aconteceu aí a guerra do Afeganistão, mas eu não vou ficar entrando nisso aqui para o vídeo não ficar muito extenso. Aí veio o Donald Trump, totalmente oposto ao Barack Obama, e ele tinha aí uma visão mais ultraconservadora, e o Trump, né, ele não foi aí muito bem aceito. Prova disso que não conseguiu se reeleger no ano vindouro, né, no mandato vindouro. Detalhe que no mandato do Trump, todos esses acordos, né, de
proteção ao meio ambiente, essa coisa toda, aí muito pouco disso foi cumprido. E isso também acarretou vários problemas. E além disso, a questão do racismo, a questão do preconceito, a questão da exclusão social contra os latinos, que são as pessoas que não moram nem nos Estados Unidos e nem no Canadá, não são de lá e querem ir para os Estados Unidos. Os latinos foram barrados como fossem animais. E nós temos aí também um outro problema, que é com relação aos negros, né? Que foram bastante, tiveram aí de certa forma os seus direitos aí um pouco que cerceados, né, de forma indireta. E a questão também da população mais pobre, que teve aí grandes dificuldades durante o governo Trump e a ponto que Trump não conseguiu se reeleger, certo? Então, gente, isso aqui é uma síntese dos Estados Unidos. Depois a gente vai ver outras coisas sobre os Estados Unidos, mas eu acho que por hoje já está bom, beleza? Aqui foi o professor Michel, professor de Geografia, e essa foi a nossa aula sobre os Estados Unidos. Peço a vocês que estejam compartilhando esse vídeo, estejam também deixando o seu like, o seu ok, o seu gostei. E caso tenha alguma dúvida ou algum questionamento, pode também colocar nos comentários. Nós somos aí democráticos, estamos aí prontos a te ouvir. É bom ouvir você, é bom ver a sua mensagem, é bom ouvir e ler o seu questionamento, beleza? Então, muito obrigado a vocês. Pode deixar o seu comentário tanto no YouTube, você que vai comentar lá, e os meus alunos, em específico nas turmas do 8º ano que eu trabalho, deixem os seus comentários também, tanto no YouTube quanto no Conexão Escola. Valeu, tchau, tchau, fui, até a próxima.